Bom dia, meus amigos. Esse é o segundo vídeo que eu estou fazendo. Meu nome é Sidney Fabiani, eu sou industrial, empresário na área de tecnologia e eu me senti na obrigação de entender um pouco mais o que está acontecendo pelo mundo, pegar as evidências e tentar traduzir isso de uma maneira mais palatável possível para que o brasileiro comum pudesse entender o que está acontecendo pelo mundo e o que está acontecendo por aqui. Então eu li bastante nos últimos dias, assisti todos os vídeos de infectologistas, pesquisas, economistas e vou tentar aqui resumir um pouquinho do que eu vi e um pouquinho da minha opinião. Bom, vamos falar um pouquinho das evidências, o que a gente já sabe dessa crise mundial. A primeira delas, não existe qualquer evidência de que o lockdown completo, o lockdown total ou lockdown horizontal, como alguns estão chamando, funcione. E a maioria dessas evidências aponta para que ele não funciona. Por quê? Porque o vírus tem uma característica de contaminar todo mundo que não está, que não teve proteção. Como não existe uma vacina, ele vai contaminar todo mundo. Essa história do eu vou me proteger porque eu não quero pegar o vírus é uma falácia. Todos nós pegaremos. E outra grande evidência, 81% de nós todos não vai sentir nada ou quase nada. Isso é uma evidência, ok? Dos 19% que restam, 4,5% a 5% terão problemas mais graves e vão precisar de cuidados intensivos, respirador e assim por diante. Então, isso já é uma evidência, esses números já estão comprovados. Então, não adianta a gente falar, tem gente falando, a gente vai ter 2 milhões de mortos, e é gente que não sabe fazer conta. Então, vamos tratar evidência e não vamos tratar o que as pessoas acham. Essas são evidências, estão comprovadas. Então, qual que é o grande objetivo do lockdown? O lockdown é achatar a curva. Qual que é o risco do lockdown total? E agora todos os infectologistas, ou a grande maioria deles, começa a concordar com isso. O grande risco do lockdown, e aí estados como o estado de São Paulo, por exemplo, está cometendo um erro absurdo, na minha opinião, o lockdown total ele tem um risco de achatar demais a curva. O que quer dizer isso? Quer dizer, você não contamina ninguém, você praticamente para a contaminação, praticamente, parar totalmente é impossível. Assim que você abrir, volta e você tem o pico. Quando seria o pico? No inverno. Então, o pior que pode acontecer é achatar a curva demais agora. Então, a gente não pode ir para um achatamento completo. O lockdown total, o lockdown horizontal é um erro de estratégia. Tá? Isso é outra evidência que a gente tem que levar em consideração. Então, só resumindo, a gente já sabe que o lockdown total tem o risco de achatar demais a curva, é um risco muito grande, jogar a contaminação toda para o inverno, que é a pior época. A gente já sabe também, por exemplo, que 81% das pessoas não vai sentir nada ou quase nada, e a gente sabe que tem um grande grupo de risco aí acima dos 60 anos, e principalmente acima dos 65. Tá? E é óbvio, pessoas com doenças pré-existentes. As principais: problemas cardíacos, doenças respiratórias e pressão alta, tá? E as demais, aí, gente que está em tratamento, por exemplo, de câncer, não é pelo câncer, mas é, na verdade, pela baixa imunidade. Então, esses grupos são realmente os grupos de risco que a gente tem que tratar. Outra evidência, que é muito importante, não vai ter respirador para todo mundo. Claro, respirador é uma coisa finita, mas hoje nós temos 65 mil respiradores. Se só 5% das pessoas precisam de respirador, a gente poderia ter 1.300.000 infectados ao mesmo tempo e mesmo assim a gente teria respirador para todo mundo. Então, não vamos também nos desesperar porque não é o que estão dizendo. Tá? Leito é razoavelmente fácil de ampliar. Leito de UTI é mais complicado de ampliar. Então, o que São Paulo está fazendo, só para dar um exemplo, e outros estados também? Eu vi Ceará agora usando o estádio para fazer isso, São Paulo já fez com o estádio do Pacaembu, já fez com o Anhembi, estão fazendo leitos de baixa complexidade. Então, isso é razoavelmente mais fácil de resolver. O problema está nos respiradores e está nos leitos de UTI. Ok? Então, falamos por enquanto só de evidências. Agora nós vamos falar do seguinte: países que fizeram a coisa funcionar com mais tranquilidade. Acho que todo mundo vai concordar que a Coreia do Sul teve o melhor tratamento com isso. Então, se vocês tiverem curiosidade, vejam o vídeo da primeira-ministra da Coreia do Sul, que ela explica muito bem o que ela fez. Ela resume o que eles fizeram de certo em duas grandes características. Número 1, transparência absoluta.
Número 2, teste em massa. Eles testaram 20 mil pessoas por dia. Alguns de vocês vão dizer, pô, mas não vai ter teste para todo mundo. Tem teste para todo mundo. O ministro acabou de anunciar que vai ter 10 milhões de testes disponíveis aí nas próximas semanas. Então, o problema não é teste. Então, qual que é o segredo da Coreia do Sul? A Coreia do Sul fez o quê? Qualquer pessoa com o menor sintoma ia até a esquina de casa, porque todo lugar tinha um teste, ia até a esquina de casa e de graça testava. Testou positivo, separa a pessoa. Essa pessoa responde com quem que ela teve contato e essas pessoas vêm e testam. Testou positivo, separa. Não testou positivo, segue a vida. Esse foi o segredo da Coreia do Sul. Não teve lockdown completo, não teve nada. A Alemanha foi uma coisa similar, tá? Só que a Alemanha, na verdade, ela entendeu que os jovens, se os jovens se contaminassem, eles desenvolveriam mais rapidamente. A curva se espalharia mais rapidamente. E o que aconteceria então? Você teria mais gente protegida, tá? Então, na Alemanha, e aí eu concordo, e tem alguns infectologistas que concordam com isso também, depois eu vou indicar um vídeo para vocês verem que é bastante interessante, que é, as escolas deveriam ser o último lugar, se é que deveriam ser fechadas. A grande maioria acha que não deveria ser fechado. Por quê? Quem vai às escolas? Justamente o público que não tem nenhum risco. Se vocês olharem a curva, tá, vocês vão ver que até 30 anos, o risco de morte é zero. Então ele está 0, alguma coisa. Tá? Então, de cada 1000 pessoas até 40 anos, por exemplo, 2 morrem. Então, o risco de morte até 40 anos, e principalmente até 30, é nenhum risco. Então, por que a gente está pegando estas pessoas e colocando em lockdown? Aí alguém vai dizer, não, mas espera aí, essa pessoa vai para a escola, pega o vírus, volta em casa e contamina o avô. Claro, por isso que a gente está falando. Segrega os mais velhos e os com doenças pré-existentes, ok? E testa todo mundo. Ah, mas eu não tenho como segregar do meu avô. Moro numa casa humilde que só tem um cômodo. E durmo no mesmo cômodo eu e meu avô. Ok, essa pessoa está em quarentena. Então, ou seja, todo mundo que está nos grupos de risco, todo mundo que tem mais de 65 anos, ou qualquer problema de saúde, e todo mundo que não tem como não conviver muito de perto com gente do grupo de risco, estão em quarentena. Agora, sobra ainda 75% da população que segue a vida, ok? Então, os dois caminhos que a gente tem, lockdown total, que é o que a gente está fazendo no Brasil, e tem alguns absurdos acontecendo no Brasil. Vou dar um exemplo, cidades que não tiveram um único caso estão em lockdown total. O que vai acontecer com essa cidade daqui a 2 ou 3 semanas quando ela tiver os casos? Então ela vai ter que ficar mais 1 mês ou 2. Qual é o tempo médio de duração da curva? 13 semanas. Então imagina, a cidade vai estar fechada há 3 ou 4 semanas quando começam os casos. Ok? Aí você espera mais 13 semanas. Ah, mas como vão começar os casos se a cidade está fechada? Vai ter que abrir um dia. Você vai ficar fechado para sempre. O dia que você abrir, os casos acontecerão. Não tem jeito. A não ser que você descubra uma vacina. Mas trabalhando com a hipótese de não se descobrir uma vacina, ok? O lockdown total é o maior absurdo que existe. Ele só traz complicações econômicas. O que a gente não pode esquecer? Por muito menos do que essa crise, o Chile viveu, alguns meses atrás, uma situação de sítio. Uma situação de calamidade, onde se queimaram prédios, onde se saquearam supermercados, casas foram saqueadas e pessoas foram mortas. Então, o que vocês acham que vai acontecer daqui a 1 ou 2 semanas, quando acabar o dinheiro, a reserva de capital do varejo? O varejo hoje brasileiro tem 27 dias de reserva de capital. A partir do 27º dia, o que você está dizendo é que essas empresas que vão fechar e não abrir nunca mais. Tá? Nós temos o problema do varejo. Segundo, nós temos o problema de 39 milhões de pessoas que vivem da informalidade. Quando a gente fala em informalidade, você está pensando na pessoa que vende bala no farol, né? Mas não é essa pessoa. O teu personal trainer na agência é informal, tá? A pessoa que cuida do teu cachorro é um informal. Todas essas pessoas, 39 milhões de pessoas, aquele cara que você compra o cafezinho no trem, aquele cara que serve o seu sanduíche, que traz o seu sanduíche na hora do almoço, o cara que guarda seu carro, todas essas pessoas, 39 milhões de pessoas, já não tem como comer. Tá?
Tá? Você acha que essas pessoas vão ficar em casa e morrer de fome em casa, ou você acha que elas vão para a rua e vão começar a saquear? Ah, mas ainda demora. Não demora. Você já teve saques em alguns lugares. Por exemplo, em São Vicente, anteontem você teve saques onde invadiram 2 supermercados e levaram tudo. Aí não adianta você estar na sua casa, porque não vai ter comida para você comprar, porque foi saqueado. Ou você acha que o supermercado vai repor a comida que foi roubada? Não vai, porque está todo mundo em lockdown, tá? E aí não está sendo produzido o saquinho para comida. Ah, mas a comida está sendo produzida, mas não tem onde embalar. Então, a gente está tomando uma decisão que é um autossuicídio. É um autossuicídio, que vai custar muito mais vidas do que se a gente encarasse o problema de frente. Como é que a gente encara ele de frente? Lockdown vertical. Grupos de risco, pessoas mais velhas, ficam em casa, tá? Sem contato com ninguém, assistidas pelo Estado. A gente vai levar comida, a comunidade ajuda, leva comida, remédio e, se precisar, médico. Testes maciços, 20 mil por dia? Muito mais que 20 mil por dia, para todo mundo. Você espirrou, faz o teste. Deu positivo? Testa todo mundo que tiver em volta. Quem vai dando positivo vai sendo segregado 14 dias. Não vai morrer por causa disso. E o resto segue a vida. Isso é o que a gente tem de evidência, tá? Eu não quero politizar nada aqui, porque eu acho que o grande problema do Brasil, os políticos mostraram o seu pior lado nesse momento. As pessoas estão atacando outras pessoas, políticos estão atacando outros políticos, independente da ideia ser boa ou ser ruim. Ok? Então, o político diz uma coisa que é uma verdade e ele é atacado simplesmente porque ele é inimigo político. Então, os políticos, na minha opinião, mostraram o seu pior lado. Alguns desses políticos, da qual eu já trabalhei para ajudar, tá? Já fiz campanha, perderam o meu voto para sempre. Como eu não quero politizar aqui, eu não vou dar nomes. Mas os políticos, para mim, perderam, a maioria deles, perdeu qualquer fé que eu pudesse ter neles, tá? Mostraram o seu pior lado, eles estão dispostos a ver milhares de pessoas morrerem na rua, milhares de pessoas, dezenas de milhares de pessoas passando fome e milhões de pessoas desempregadas, tá? Só para se eleger presidente em 2022 ou tentar a presidência em 2022. Senhores, para finalizar, eu queria deixar o nome aqui do Ricardo Zimmermann. Ele tem um vídeo, o número 3 dele, é fantástico, explicando como funcionam os testes, tá? Explicando entre o teste que vai testar o RNA, que permite saber se a pessoa está transmissora, então isso aí é fantástico, porque você isola essa pessoa, e o teste de sorologia, que permite saber se a pessoa já está imunizada. Essa pessoa ela pode ir para a linha de frente, que ela não corre risco nenhum, nem de contaminar ninguém e nem de ser contaminada. Não deixem de assistir o vídeo do Ricardo Zimmermann, o número 3, tá? Não deixem de ver o vídeo da primeira-ministra da Coreia do Sul, que faz bastante sentido. Espero ter ajudado, muito obrigado e até o próximo vídeo.